De pé como estamos, vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos voltar ao texto que nós lemos logo no início do culto. Romanos, capítulo 1, os versículos 16 e 17. Eu quero convidar você a lermos juntos estes dois versículos. Romanos, capítulo 1, os versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Você tem também aqui projetado. Vamos ler juntos, vamos ler. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Vamos orar ao Senhor. Eu convido as crianças a virem à frente. Vamos orar por elas e por nossas vidas neste momento. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, todo mundo de olhinho fechado. Vamos falar com Deus. Deus e amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te bendizemos, porque podemos adorar o teu nome. Podemos fazê-lo pela fé, através do sacrifício do Senhor Jesus. Ele que morreu para perdoar os nossos pecados. Ele que morreu para nos livrar de uma condenação eterna. Ele que morreu nos dando o presente da sua própria vida, em resgate, em salvação, num favor que nós não merecemos, é graça do Senhor. E pela fé, Senhor, nós recebemos, conforme a ação do Teu Espírito na vida de cada um de nós. Nesse momento, ó Deus, clamamos a Tua graça e misericórdia. Que o Senhor fale aos nossos corações, apesar das nossas imperfeições, em meio às nossas fraquezas e limitações. Que o Teu poder, ó Deus, se aperfeiçoe em cada um de nós e em cada um dos nossos corações. Que o Senhor possa falar através da sua palavra, calando ansiedades, transformando preocupações, trazendo soluções para os nossos corações e também, ó Deus, concedendo-nos fé, para que possamos sempre crer, Senhor, na Tua palavra. Pedimos a Tua bênção sobre, desde o mais tenro, pequenino, até o mais idoso. Que o Senhor possa usar professores e professoras como instrumentos nas mãos do Teu Espírito, para falar profundamente aos seus corações. Te oramos assim, Pai, no nome de Jesus e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Cantamos aqui: a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti. Cantamos aqui: não tenhas sobre Ti um só cuidado, qualquer que seja. E nós então declaramos pelo cântico: e o Teu trabalho é descansar em mim. Cantamos afirmando: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto e não haja alimento no campo. Que desafio que nós cantamos, em dizer: eu me alegrarei em Ti. E terminamos cantando, dizendo: salvo pela graça, justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. E declaramos então cantando: de fé em fé, de glória em glória, de graça sobre graça, de fé em fé. Como é preciosa a doutrina da justificação pela fé, como ficou conhecida na história da igreja. A sola fide, somente a fé, somente pela fé. No mundo em que tenta se colocar a fé, como já alguém dizia, tenha fé na sua fé, e alguém dizia: como, se a minha fé já está fraca, eu vou ter fé na minha fé? Para onde eu vou com fé na minha fé, se a minha própria fé já está fraca?
num mundo em que coloca-se o homem no centro de todas as coisas e como a medida de todas as coisas. Como progredirmos? Creia e você vai alcançar tudo o que você quiser, tudo mesmo. Acredite, você vai alcançar tudo o que você quiser, tudo mesmo. É questionável. Olhamos para esta doutrina tão preciosa. Em 1647, um grupo de pastores e teólogos reformados, este grupo se reuniu na abadia chamada na abadia de Westminster, onde acontecem tantos e tantos casamentos reais na Inglaterra, em Londres, na Inglaterra. Este grupo elaborou, então, um conjunto de documentos conhecido como os padrões de Westminster. Dentre eles, a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo de Westminster e o Catecismo Maior de Westminster. Os teólogos tentaram ali sistematizar o ensino reformado, porque a ideia era criar uma igreja ali reformada, a partir então, posterior, quase um século e meio depois de decretada a Reforma Protestante em 1517, 130 anos depois, mais precisamente, a ideia era criar uma igreja reformada, unificada em todas as ilhas britânicas. E é interessante que na pergunta 33 e na resposta, pergunta e resposta 33 do Catecismo, nós somos contemplados com esta doutrina da justificação pela fé. Eles resumem um dos principais pilares, os teólogos e pastores reformados daquela época, reunidos ali, eles resumiram um dos principais pilares da reforma protestante e da fé que temos no Senhor Jesus Cristo, ensinada na Bíblia. A pergunta era: o que é a justificação? E a resposta era: justificação é um ato da livre graça de Deus, através da qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si mesmo, diante de si. Somente pela justiça de Cristo, a nós imputada e recebida pela fé somente. Se olharmos para o pano de fundo desta doutrina da justificação, Martinho Lutero, como nós bem sabemos, estamos a comemorar dia 31 aí de outubro, 505 anos da Reforma Protestante, pregou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, em 1517, 31 de outubro de 1517, e ao longo dos anos que se seguiram, a doutrina, as suas teses, as suas ideias começaram a reverberar e então produzir fruto. As confissões luteranas e reformadas começaram a afirmar que os pecadores são declarados e considerados justos aos olhos de Deus, não com base nas nossas próprias obras, mas somente pela fé, somente em Cristo e pela graça de Deus somente. Era a declaração de que ainda não havia, então, essas expressões como temos hoje: sola fide, só a fé, solos Christus, só por meio de Cristo, só Cristo, e sola gratia, somente a graça. A Igreja Católica, então, fez o conhecido Concílio de Trento, em 13 de janeiro de 1547, e fez alguns pronunciamentos contrários a esta doutrina. Dentre os muitos pontos que a Igreja Católica Apostólica Romana apresentou, então dizia a Igreja: os pecadores são justificados pelo seu batismo. Algo que a palavra de Deus não ensina, como também as outras declarações. Que a justificação é pela fé e pelas obras de uma pessoa. Que os pecadores não são justificados unicamente pela justiça imputada de Jesus Cristo. E que uma pessoa pode perder a sua posição de justificação. Com todos esses pontos, a Igreja, então, fez uma declaração de que aqueles que não acreditassem desta forma deveriam ser considerados anátemas, nulos, malditos. A Igreja Católica da época condenou a sola fide, somente a fé. Não confessou que os pecadores são justificados somente pela fé.
E em contraste com todo esse pano de fundo histórico que nós temos, nós podemos olhar para o breve catecismo e olhar para o que é entendido e explicado através da sola fide. Para a Igreja Católica, os pecadores são justificados pela fé, mas com as obras juntas. A sua doutrina é entendida, então, como introspectiva. Uma pessoa deve olhar para dentro de si mesmo, para as suas próprias obras, a fim de ser justificado. A Igreja Reformada não, baseada no que a Palavra de Deus nos fala, a Igreja Reformada, o breve catecismo, então, defende que a fé é extrospectiva, não introspectiva, mas extrospectiva, ou seja, os pecadores, eles olham para fora de si, para a obra perfeita e completa de Cristo para a sua justificação. Enquanto a Igreja Católica orientava a olhar para dentro de si, para as suas próprias obras, a Igreja Reformada dizia: não olhe para você, olhe para Cristo, olhe para a obra de Jesus, olhe para o sacrifício dele, nós somos justificados nele. Eu convido você a voltar ao texto, e precisava fazer este resumo histórico para compreendermos melhor e valorizarmos mais a doutrina da justificação pela fé. A sola fide, somente a fé, e o que isso tem a ver com os nossos corações e as nossas vidas. Romanos, como lemos, capítulo 1, os versículos 16 e 17. Romanos foi escrita como epístola aproximadamente entre os anos 55 e 57 depois de Cristo. A igreja de Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo, ao que tudo indica, mas possivelmente cristãos convertidos lá no Pentecostes, que moravam em Roma, voltaram e fundaram a igreja ali em Roma. Essa igreja cuja fé passou, como diz Paulo no capítulo 1, versículo 8, esta fé passou a ser conhecida em todo o mundo. A fé da igreja de Roma se tornou exemplar para todo o mundo daquela época. E Paulo então fala do seu chamado para a igreja de Roma. Ele que não pastoreou a igreja no sentido de estar presente. Ele que desejou muito estar no meio da igreja de Roma e, ao que tudo indica, só esteve em Roma preso. E para sair da prisão, para, segundo a tradição, ser decapitado e morto por causa do seu testemunho e da sua fé no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma epístola tão complexa, com doutrinas tão profundas. Um dos maiores pregadores da história, chamado João Crisóstomo, e o maior pregador da sua época, do século V. João Crisóstomo, eu não sei quantos aqui já leram Romanos toda a epístola. Você já leu? Levante sua mão. Que bom, que bênção. Quantos leem Romanos todo ano? Todo ano você diz assim: eu vou ler Romanos, a epístola toda. Opa, já diminuiu. E agora eu vou praticamente zerar. Quantos leram Romanos ao longo desses 50 anos? Pode levantar a mão, pode denunciar a sua idade. Romanos todo ao longo de cada ano, dos 50 anos de sua vida. Praticamente quase zerou. Sabe por que eu falei tudo isso? Romanos é uma epístola tão preciosa que João Crisóstomo, ele dizia: vocês têm que ler para mim. Ele colocava alguém para ler Romanos. Não era uma vez por ano, não. Toda semana alguém lia Romanos para ele, para João Crisóstomo. Tal a preciosidade de Romanos. Que epístola preciosa! E foi justamente com este texto que Martinho Lutero se deparou. O justo viverá pela fé. E não é uma questão histórica da gente ficar, então, dizendo assim, um enaltecimento histórico, apenas como uma beleza histórica, mas é entender a profundidade do que tocou o coração de Lutero. Lutero chega a dizer no texto que nós lemos, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. E neste versículo 16, Lutero chega então a dizer: pois não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É muito interessante porque, Lutero leu o que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito de Deus. E Paulo então escreve dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Eu estou preso por causa do Evangelho. Isso não traz vergonha ao meu coração. Eu vou continuar defendendo o Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Ainda que para os gregos isso não trouxesse nenhuma sabedoria. Ainda que para os gregos, então, eles não compreendessem e dissessem: como é que o Senhor de vocês, sendo tão sábio, tão inteligente, deixou-se ser crucificado? Qual a lógica disso? Morrer por tantas outras pessoas, dar a sua própria vida, isso é falta de sabedoria. Você morre por outros. Onde está a sabedoria nisto? Onde está a capacidade intelectual disto? Deixar de viver não mais está no meio das pessoas. Os gregos estavam buscando sabedoria. Paulo diz: não, a minha sabedoria é Cristo, não é a sabedoria humana. Os gentios também, como os romanos, pensavam na força e no poder. Onde está a força do Senhor de vocês? Qual o poder deste Cristo, deste rei de vocês? Que rei é esse? Rei é o nosso. Ave César, que viva César, que seja endeusado César. Este sim é o rei, não o rei de vocês, um rei que não pôde fazer nada, um rei que foi preso, um rei que foi pilhado ali, sofreu horrores e terminou numa cruz, crucificado. Que rei é este? Que rei é este? Que sinal de fraqueza! Onde está o poder deste rei? Paulo diz: o Evangelho para mim é poderoso. O Evangelho é a mensagem do meu Senhor e Salvador. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para a salvação. E Paulo então vai dizer: de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Independe de raça, de nacionalidade, de idade, de sexo, de cor, de condição social, cultural, não depende de nada disso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, diz Paulo, de todo aquele que crê. E crer aqui requer de nós exercer a fé. A fé de que através de Deus requer isso. Deus não está atrás de uma fé passiva, Ele nos dá a fé para que esta fé seja desenvolvida, e Ele quer que nós desenvolvamos esta fé. Como nós cantamos, de fato, de fé em fé, esta fé que vai crescendo na presença do Senhor, esta fé que vai crescendo à medida que passamos por experiências e somos marcados dia após dia pelo agir de Deus nas nossas vidas. Exercer esta fé de que através do Senhor Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados, de que o nosso débito para com Deus, por meio de Jesus, foi cancelado, e de que nós fomos adotados sem nenhum merecimento em nós. Nós fomos adotados como filhos do Rei, co-herdeiros com o Senhor Jesus Cristo. As bênçãos e promessas de Deus estão sobre a vida de todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E só para lembrar algumas bênçãos que nós cantamos, a bênção da justificação. No passado nós cantamos: justificado, justificado eu fui declarado justo em Cristo Jesus, e vamos entender isso. Santificado eu sou. Como cristão, nós precisamos ser santificados a cada dia, é uma obra do Espírito, é a bênção da santificação. Glorificado serei, nós cantamos, é a bênção da glorificação. Glorificado serei, é passado, justificado, presente, santificado e futuro. Glorificado serei.
São bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Primeiro dos judeus, sim, pelas alianças, por tudo que Deus fez através do povo de Israel, da escolha de Deus para, por meio de Israel, manifestar a sua glória naquele mundo, mas não só do povo de Israel, não só para o povo de Israel, diz Paulo. Primeiro é salvação, primeiro do judeu e também do grego, porque independe de nação, independe de sexo, de idade, de nacionalidade, não só do judeu, primeiro sim do judeu, como nação escolhida de Deus para através dela manifestar a sua glória ao mundo, mas também do grego, ou seja, a ideia de Paulo aqui é do gentio, de todo aquele que não era então judeu. É esse evangelho que alcança pessoas independentemente de condições nas pessoas. Aprove a Deus alcançar os nossos corações. Aprove a Deus salvar as nossas vidas, e nós cantamos aqui, salvos sim, salvos pela graça. Paulo então diz, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mas Paulo vai dizer algo mais profundo no versículo seguinte, no versículo 17. Paulo então fala, quando ele falou do poder do evangelho, de não se envergonhar, quando ele falou que esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, e então Paulo vai dar sequência a esse raciocínio, e então vai dizer, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. A justiça de Deus se revela no evangelho. É muito interessante que, talvez, se você fosse questionado, alguém lhe perguntasse, você é justo? O que você seria levado a responder? Inicialmente, talvez, nós tenhamos a clara convicção de que nós não somos perfeitos, que nós somos pecadores, que nós não somos justos no sentido de perfeição, que nós não somos completamente honestos, certos. Não, nós não somos, de fato. Ainda não temos a perfeição que só na glória nós vamos alcançar. Porque nós temos uma ideia de justiça que não é a ideia da justiça que Paulo fala aqui. Paulo vai dizer, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Que justiça é essa? E é interessante porque a ideia de justiça do povo hebreu, a ideia de justiça do Antigo Testamento, de ser justo, ela é muito mais uma ideia de uma justiça forense, de uma justiça de um júri legal. E esta justiça ela é declarada pelo juiz. Essa era a ideia de justiça do Antigo Testamento. Nós não somos justos, não somos perfeitos, não somos plenamente corretos. Buscamos e precisamos buscar em Cristo Jesus sermos cada vez mais corretos, perfeitos à medida e na medida do que é possível nesta vida. Honestos, corretos nas nossas ações, palavras, pensamentos, nós buscamos, mas temos consciência que não somos isto, não temos isto. E então no Antigo Testamento a ideia é, o juiz é quem nos declara justos, é o juiz quem nos declara justos, justificados. Essa é a ideia de justiça do Antigo Testamento, não é a ideia que nós temos de uma qualidade moral, de alguém que você olha e diz, rapaz, fulano é uma pessoa, a gente percebe que é uma pessoa muito justa, muito coerente, muito correta. Isso é uma qualidade moral. Essa não é a ideia de justiça lá do Antigo Testamento. A ideia da justiça do Antigo Testamento é a ideia de quem Deus declara ser justo. E Deus vai dar as condições para que esta pessoa, declarada justa, ela possa seguir nos caminhos do Senhor. Todos nós somos pecadores, todos nós somos injustos, todos nós somos ímpios. Mas quando a justiça de Deus
se revela no Evangelho, ela mostra isso. Como homens e mulheres pecadores, sendo pecadores, podem ser justificados. Mostra a nossa condição o Evangelho, por isso que Paulo diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho mostra que eu e você, nós somos todos pecadores. Quando pessoas se aproximavam de Jesus, querendo aparentar serem muito corretas, Jesus mostrava o pecado no coração delas. Quando os líderes religiosos tentavam derrubar o Senhor Jesus Cristo, eram eles que caíam, porque estavam tentando manifestar uma justiça que eles não tinham em si mesmos. E Jesus então estava mostrando o pecado no coração deles. Então o Evangelho mostra, declara que todos nós somos, de fato, pecadores. Mas nós podemos ser justificados, declarados e feitos justos por Deus. E aqui está um outro aspecto do Evangelho. É que Deus toma para Ele mesmo o ato de declarar pecadores como justificados. É Deus que nos declara justos, justificados. É Deus que coloca sobre nós este título, não porque nós mereçamos, não porque nós somos corretos e andamos e fazemos tudo certinho, tudo direitinho, conforme Ele requer de nós. Não, nós sabemos que não fazemos. Nós sabemos que não fazemos. Mas é trazendo a ideia da justiça do Antigo Testamento, do juiz que declara então aquela pessoa justificada. Ela não é inocente, ela é pecadora. Ela é pecadora. Ela tem uma dívida. Deus não diz que não tem dívida. Ela tem uma dívida. Mas é esse juiz que vai perdoar esse pecador. É esse juiz que vai perdoar este pecador, este injusto. É este juiz que vai providenciar o pagamento dessa dívida, para então tornar este pecador, este injusto, em alguém que agora possa ser declarado justo e justificado. Lutero, quando se deparou com esse texto da palavra de Deus, este texto trouxe liberdade e leveza ao coração de Lutero, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Lutero sofria, como falamos em pregações anteriores e palavras anteriores, Lutero sofria tremendamente. Lutero tinha uma consciência de pecado tão aguçada, tão profunda diante de Deus. Lutero, no seu quarto, se penitenciava, se flagelava, buscando o perdão dos pecados. E diz a história que Lutero muitas vezes saía do seu quarto, depois de ter se chicoteado, às vezes sangrando, e saía do seu quarto, e diz a história, quando ele lembrava de um pecado, ele logo voltava para o quarto e começava uma nova sessão de penitência, de flagelo. Os seus próprios superiores começaram a dizer, pare, diminua, está demais. Você se confessa demais, você se penitencia demais, você se flagela demais. Os seus próprios superiores. Porque Lutero buscava desta forma, então, livrar-se dos seus pecados. Lutero chegou ao ponto de uma visita a Roma entre os anos 1512, antes da Reforma, antes de afixar as suas 95 teses, entre o ano 1512 e 1513, Lutero fez uma visita a Roma. E diz a história que Lutero subiu a chamada Scala Sancta, que era uma escala que se dizia na época que ela tinha sido trazida da casa de Pilatos. E Lutero subiu aquela escadaria de joelhos. E diz a história que ao término da escadaria, o que veio ao seu coração foi, quem pode me garantir que os pecados, e ele estava fazendo isso pelo pai dele, quem pode me garantir que a alma do meu pai está saindo do purgatório para o céu? Quem pode me garantir que os pecados dele e os meus estão sendo perdoados ou estão perdoados? Tal angústia de Lutero, que depois de sofrida essas penitências e flagelos,
Lutero agora tinha a sua mente e o seu coração abertos para Deus, para a verdade da palavra de Deus, porque Lutero entendia a justiça de Deus como uma justiça retribuidora. Se eu peco, Deus me pune, mas se eu me penitencio, se eu me flagelo, então Deus me perdoa. Assim entendia Lutero, que a justiça de Deus era retribuidora. Às vezes nós pensamos assim também. Nós não conseguimos compreender uma outra dimensão da justiça de Deus. Há sim um aspecto da retribuição. Quando pecamos, mas não mais em Cristo, fora de Cristo, e colhemos aquilo que plantamos. Mas Lutero achava que poderia, pelos flagelos e penitências, Lutero achava que poderia ser perdoado, entendendo errada esta justiça de Deus. Porque pela palavra de Deus, e olhando para esse texto, Lutero entendeu que a justiça de Deus não era retribuidora, mas era sim uma justiça gratuitamente imputada. Não era ele que ia conseguir, pelos flagelos e penitências, não. Era Deus quem ia declarar Lutero justo, justificado, perdoado. E essa justiça lhe era gratuitamente imputada. Em que sentido? Era oferecida pelo próprio Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Lutero, olhando para este texto, teve os seus olhos espirituais abertos, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. Os olhos espirituais de Lutero abriram-se. Não é pelo meu flagelo, não é por minha penitência. Quantas e quantas pessoas estão aí fora e nós corremos até o risco de sermos tentados nesse sentido. Somos tentados no sentido de entender que, pequei, então eu preciso sofrer, porque sofrendo Deus vai me perdoar. Pequei, então eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Pequei, eu preciso ir mais ao culto. Pequei, eu vou dobrar meu dízimo. Pequei, eu vou... E não faça isso, não precisa disso. Há tanta exploração aí fora. E as pessoas começam a explorar a fé das pessoas. Pequei, eu preciso pagar o meu pecado em oração. Agora eu vou orar de joelhos, porque eu pequei feio. E eu começo a agir com Deus na base da barganha, do flagelo, da penitência. Isso é entender a justiça de Deus como uma justiça retribuidora. Eu preciso pagar pelo que eu fiz. Não. Eu e você, nós não temos como pagar. E esta é, em parte, uma notícia triste. Eu e você, nós não temos como pagar pelos nossos pecados. Mas a grande bênção de Deus, e o outro aspecto da justiça de Deus, é que esta justiça é uma justiça gratuitamente que nos é imputada. Ela nos é dada pelo juiz supremo, pelo próprio Deus. E esta é a boa notícia, é que o Evangelho, que significa a boa notícia, a boa nova, é que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. E louvado seja o Senhor por isso. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Este estado de retidão, de justiça, ele nos é imputado, dado e determinado e decretado pelo próprio Deus, com base no sacrifício de Jesus. Se você olhar o que nos diz a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Segunda Coríntios 5, versículo 21, o apóstolo Paulo nos diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Perceba como é Deus quem nos declara justos, justificados.
aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Ele fez de Jesus, fez recair sobre ele o nosso pecado, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus, para que em Cristo nós pudéssemos ser justificados. Veja o que nos diz também 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. 1 Coríntios 15, versículo 45. Onde a palavra de Deus nos fala, 1 Coríntios 15, 45, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi alma vivente. O último Adão, Jesus, o último Adão, porém, é espírito vivificante. É Ele quem nos traz a vida. É Ele quem nos dá a vida. É Ele quem perdoa os nossos pecados. Ele que foi feito pecado por nós, é Ele quem traz o perdão para os nossos pecados e traz vida para cada um de nós. É graça, é presente. É sola gratia, é somente a graça, é solos Christus, é somente Cristo. E tudo isso, sola fide, somente pela fé. Não é por nossas obras, não é pelo que nós fizemos, fazemos ou haveremos de fazer. Não, não. É pela fé em Cristo. É pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lutero e Calvino concordaram e afirmaram que tudo isto é obra do Espírito de Deus. Só Deus pode fazer isso, através do seu Espírito Santo, convertendo o nosso coração, convertendo o coração do pecador, trazendo o coração deste pecador rendido aos pés da cruz do Senhor Jesus. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Lutero diz na história que foi o dia mais feliz da vida dele. Foi o dia mais feliz quando ele descobriu que é pela fé e não pelas obras, que era pela fé e não pelas obras dele. A preocupação de Lutero não era se livrar dos flagelos, das penitências, não. A preocupação de Lutero era: onde está o perdão para os meus pecados? Eu sou pecador, eu preciso do perdão para os meus pecados. E agora então Lutero se deparava com a verdade do Evangelho. O perdão para os meus pecados está em Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário por mim. Como diz a palavra, eu preciso recebê-lo. Está lá no Evangelho de João. Mas a quantos o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. É preciso crer no Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos fala lá em Filipenses. Se você puder abrir, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, os versículos 8 e 9. Filipenses 3, 8 e 9. Nos diz a palavra: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, diz Paulo, e as considero como refúgio, sem nenhum valor, para ganhar a Cristo. E aí ele nos diz no versículo 9, e ser achado nele. Observe agora o que Paulo diz: não tendo justiça própria, que procede de lei. Porque Paulo era um fariseu, era um estudioso da lei, Paulo ensinava a lei, e Paulo era considerado irrepreensível aos olhos humanos diante da lei. Paulo diz: não é essa justiça. Não é essa justiça que procede da lei, de cumprir a lei, de cumprir e fazer todas as obras que a lei determina, porque eu não consigo. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a justiça, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, e aí diz Paulo, baseada na fé. Não é a justiça pelas obras, não. É a justiça que procede de Deus, baseada
na fé, procede de Deus. Ela é mediante a fé, diz Paulo, é mediante a fé em Cristo. E Paulo é muito claro aqui. Não é a justiça própria que procede da lei. Não, muito pelo contrário. É a justiça que Deus decreta sobre nós, por meio do Senhor Jesus Cristo, do sacrifício dele na cruz do Calvário, para perdoar a minha vida, os meus pecados, a sua vida, os seus pecados. Sim, é a justiça de Deus através da fé, e Paulo repete isso 2 vezes neste versículo, para dar ênfase, é pela fé. Nós somos declarados justos, justificados, nós somos perdoados pela fé e pela fé no Senhor Jesus Cristo. Fé que é dom de Deus, não é a capacidade minha e sua, ou de quem quer que seja, é o que Paulo fala também lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que nós conhecemos tão bem. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo está dizendo, a fé não é a minha e a sua capacidade intelectual, de raciocínio, não, não. Fé é dom de Deus. É Ele que nos concede fé, para que nós possamos crer no Senhor Jesus Cristo, possamos crer nas suas promessas. É um dom. A fé é um presente da graça de Deus, que nós não merecemos, e Paulo deixa isso tão claro. Mas Paulo também vai ensinar que o cristão precisa desenvolver esta fé que Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, esta fé, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, o escritor aos Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é esse? Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Observe bem como o escritor aos Hebreus diz, olhando firmemente para o autor. O autor da fé não sou eu nem você. Fé não é uma capacidade intelectual humana, é dom de Deus, porque Ele, Cristo, Jesus, é o autor. Ele é o autor e Ele é o consumador, é Ele quem dá todas as condições para que eu e você possamos crer no Senhor Jesus Cristo. Deus não vai crer por nós, Ele vai nos dar as condições para que nós creiamos. Deus não vai crer por nós, Ele vai nos dar a fé para que nós possamos crer no Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo vai terminar esse texto de forma tão bela, de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Paulo vai terminar dizendo, o justo, como está escrito, o justo viverá por fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. E onde está escrito isto? Paulo está citando o texto de Abacuque. E eu convido você a olhar o texto de Abacuque. Paulo cita o texto de Abacuque no capítulo 2, no versículo 4. Abacuque teve uma missão muito difícil. Ele surgiu no reinado do ímpio, de um rei ímpio no meio de Israel chamado Jeoaquim. Abacuque chegou a ficar aborrecido com Deus. E então no capítulo 2, versículo 4, o texto do profeta Abacuque diz, eis o soberbo, sua alma não é reta nele. E Deus trazendo a sua palavra através do profeta Abacuque, ele vai dizer então, depois de dizer que a sua alma não é reta nele, ele vai dizer, mas o justo viverá pela sua fé. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, e este soberbo vai colher as consequências do seu pecado. Mas a palavra vai dizer, mas o justo,
ele viverá pela sua fé. Abacuque ficou tão aborrecido com Deus, que no capítulo 1, os versículos de 12 a 17, ele coloca esse aborrecimento, essa tristeza, porque parecia que Deus não estava preocupado com aqueles que estavam buscando ser justos e cumprir a palavra dele. Não és tu Deus desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. E depois Abacuque vai tratar aqui sobre como Deus usou uma nação ímpia para exercer o juízo contra o seu próprio povo, o povo de Israel, para que o povo sentisse na pele e pensasse como esse povo havia se afastado de Deus. Mas Deus vai chamar esse profeta. Deus chama o profeta Abacuque a confiar na sua providência e na sua justiça. E é assim que Deus faz conosco. Às vezes nós nos queixamos, dizemos que não estamos entendendo Deus, não estamos entendendo os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus, e é como Deus diz, os pensamentos, os caminhos deles são infinitamente mais elevados do que os nossos. E Deus vai chamar o profeta Abacuque a confiar na sua providência e na sua justiça. Deus vai dizer, então, através deste versículo 4, Deus vai dizer a Abacuque: Abacuque, eu sei que estes povos estão tremendamente soberbos, eu sei que há muita gente soberba, eu sei que a alma dessas pessoas não é reta, não é justa. Agora, Abacuque, eu quero lembrar a você o seguinte: eu vou sustentar aquele que eu disse que é meu povo. A cada um que eu chamei, eu vou sustentá-lo, porque o justo, ele viverá pela sua fé. E aqui não está se referindo a uma capacidade pessoal das pessoas do povo de Israel, não. Era Deus quem iria sustentar aqueles a quem Deus, então, havia chamado de justo. O justo viverá pela fé. Repetimos, foi Deus que concedeu fé ao coração de Abacuque. É Deus quem concede fé aos nossos corações nos momentos mais difíceis. É Deus quem chama o profeta a exercer a sua fé. Abacuque, você vai voltar lá e você vai pregar esse povo. Você vai falar a esse povo, porque sou eu que estou capacitando você. E tem mais, Abacuque, o justo vai viver pela fé. E eu vou exercer juízo, você vai ver. Deus chama o profeta a exercer esta fé. E mais, Deus fortalece a fé do profeta, assim como fortalece a nossa fé. Deus fortalece a fé do profeta, assim como ele fortalece também a nossa fé. Sabe qual o resultado disso? Do texto que Paulo falou aos Romanos, baseado em Abacuque, sabe qual o resultado de Abacuque diante de Deus? Abacuque compõe uma oração em forma de canto. Eu convido você a olhar para este texto e a lermos esse texto de modo alternado. Abacuque capítulo 3, os versículos de 13 a 19. Abacuque 3, de 13 a 19. Que oração, como diz o versículo 1, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Foi uma oração em forma de canto. E para não lermos toda a oração, mas eu queria que você pudesse olhar o que a palavra de Deus nos fala. Abacuque 3, de 13 a 19. Vamos ler de modo alternado. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso. Observe como Deus exerce o juízo. E ele está dizendo isso a Abacuque: eu vou exercer o juízo. E lhe descobres de todo o fundamento, o alicerce. Marchas
Sobre Deus, o profeta diz: marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ainda que a figueira, você vai lembrar, não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Vamos ler o 19 juntos. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Que coisa maravilhosa! O profeta agora pode, diante do Senhor, reconhecer a grandeza e a glória do Deus de Israel, do Deus das alianças, do Deus das promessas que se cumprem e não falham, que podem tardar os nossos olhos, mas Deus tem o seu tempo certo de agir. E agora então o profeta pode entender: o justo viverá por sua fé. Deus está agindo, Deus não está de braços cruzados. Em meio às nossas lutas, dificuldades, problemas pelos quais passamos, Deus não está de olhos fechados, de ouvidos cerrados, fechados, não, de forma alguma. O que é que isso deve trazer para o meu e para o seu coração? Para você que já segue, para nós que já seguimos ao Senhor Jesus, que já declaramos a nossa fé em Jesus, que já dizemos que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos gloriar no Evangelho, como disse Paulo. Eu não me envergonho, ou seja, da forma positiva, Paulo estava dizendo, eu me glorio no Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu me glorio no Evangelho. Nós precisamos nos gloriar no Evangelho. Nós precisamos acordar e dizer, Senhor, muito obrigado. E por mim, Senhor, eu estaria perdido, completamente perdido, sem nenhuma perspectiva da eternidade. Senhor, eu iria ser condenado e o Senhor em Cristo me salvou. Nós precisamos louvar a Deus por isso. Como dizia o próprio Lutero, quando você acordar e lavar o seu rosto, lembre-se do batismo. Lembre-se do batismo. Lembre-se das águas do batismo. E viva como tal, viva como cristão. Assuma sua fé em Cristo. Louve a Deus por isto, pela salvação em Cristo. Que adiantaria ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. O próprio Jesus nos advertiu em relação a isso. Então nós precisamos acordar, eu e você, que nos declaramos como discípulos do Senhor Jesus Cristo, convertidos a Cristo, não por nenhum mérito nosso, mas unicamente pela graça dele, do Senhor. Nós precisamos nos alegrar, nós precisamos mais do que nos alegrar, nós precisamos proclamar esta salvação. Que outras pessoas conheçam o amor de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Quem são os eleitos, eu e você, nós não sabemos, isso não nos compete. Nos compete proclamar o Evangelho. Eu acho que aquele dali é um eleito. Eu vou falar para ele do Evangelho. Eu acho. Não, eu acho. Eu lembrei de uma situação quando, há muitos e muitos anos, bem precisamente como seminarista, pregamos o Evangelho na congregação e uma senhora que já frequentava há anos. No momento ali de apelo, ela levantou a mão. Eu achei estranho, depois conversamos, depois do culto, disse, mas a senhora não já era membro aqui da congregação? Ela disse, eu? Eu disse, não, eu não. Eu disse, a senhora não era membro daqui? Eu disse, não. Nós estávamos, acho que há uns 2 anos, naquela congregação do Parque Capibaribe. Eu disse, eu já cheguei aqui, a senhora já estava, então eu imaginei que a senhora fosse membro da igreja. Ela disse, não. É que eu acho muito legal os crentes. Eu acho bonito o que vocês cantam,
E aí eu vinha todo domingo, ela morava na rua da igreja, na rua da congregação do templozinho lá. Ele disse, eu me acostumei a vir, porque eu sempre achei muito bonito, sempre gostei muito do pessoal cantando, das músicas que vocês cantam. Olha, eu achava uma coisa tão, olha, me trazia uma paz tão grande. Mas não, eu não era crente, não. Então, por isso que quando falou ali, eu levantei minha mão e disse, não, eu quero. Como Deus foi trabalhando a vida dela, convertendo o coração dela, para que ela não se acostumasse à mensagem do Evangelho, mas para que ela pudesse ser verdadeiramente convertida ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos evangelizar, precisamos abrir os nossos lábios, precisamos falar para quem está ao nosso redor e pode estar acostumado com o nosso testemunho, com a nossa convivência e quem sabe nós agora abordarmos mais diretamente com a mensagem do Evangelho. O justo viverá por fé e então é pela fé que nós vamos pregar a mensagem do Evangelho. Mas talvez você esteja hoje aqui, você não tenha ainda entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Para você que talvez ainda não tomou essa decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, de recebê-lo como diz a palavra, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a quantos o receberam? Se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero lembrar você que não é por obras, não é pela perfeição, não é pela sua justiça. Não fique pensando assim, não. Eu tenho algumas áreas que eu preciso mudar, então, quando eu conseguir mudar, aí eu venho para Jesus e digo, agora eu consegui. Agora eu estou perfeito, agora eu posso me entregar ao Senhor. Não, não. Nós vamos ter sempre algo que o Espírito de Deus vai estar trabalhando até aquele dia em que nós vamos estar na presença do Senhor para todo sempre. Não espere estar perfeito, porque eu e você, nós jamais alcançaríamos isto. Lembre-se, não é por obras. O que você faz de errado, a partir do momento que você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você clamar a Ele como aquele pai de um jovem possesso, como está lá em Marcos 9, 24, clamando porque queria ver o seu filho livre daquela possessão demoníaca, que outros tentaram e não conseguiram libertar o seu filho, e que Jesus então diz a ele que era preciso crer, e ele diz, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. É o Senhor quem atende ao clamor do nosso coração, segundo a vontade dEle. E você clamando, segundo a vontade dEle, Ele há de atender ao seu clamor. Ajuda-me, Senhor, me dá fé. Eu quero crer no Teu Filho Jesus, como meu Senhor e Salvador, porque não é por suas obras, por sua justiça, não, não. É somente pela cruz do Senhor Jesus Cristo. Não é por sua justiça, nossa justiça humana, é pela justiça de Cristo. E é em Cristo, atrás da cruz dele, que nós nos colocamos. E Deus Pai, quando nos contempla, não contempla o meu e o seu pecado, mas contempla a cruz de Cristo, perdoando os nossos pecados. É a justiça gratuitamente imputada, nos foi dada gratuitamente. E tudo isso não é pelas obras, é pela fé mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. É aí onde você está. Pode ser no banco da igreja, pode ser na transmissão online, ao vivo. Talvez você esteja em casa ouvindo a palavra de Deus e o Espírito de Deus tocou no seu coração, que você precisa ter Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, que você precisa entregar a sua vida, receber a Jesus, como diz a palavra, como seu Senhor e como seu Salvador. Onde você estiver, ou mesmo, quem sabe, talvez alguém vai ouvir esta mensagem
vai assistir a mensagem depois, onde você estiver, no tempo que você ouvir a palavra. Como diz a própria palavra de Deus, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Nós precisamos clamar por salvação. O justo viverá pela fé. Há alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, mas gostaria de hoje levantar uma de suas mãos e entregar a sua vida ao Senhor, clamar a Deus com este ato de modo simples, dizendo por este ato, pelo ato, sem nenhuma palavra, pelo ato do levantar de uma de suas mãos, você está dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Há alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, mas gostaria de fazê-lo nesta noite, que está aqui no nosso meio. Senhor, nós estamos na Tua presença. Tu conheces os nossos corações e Tu sabes do que precisamos. Tu sabes se necessitamos do Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Tu conheces o mais íntimo do nosso ser. Tu também sabes, ó Deus, se precisamos renovar e voltar ao primeiro amor. Proclamar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas para outras vidas, para que outros creiam. Usa a Tua igreja como instrumento ao longo desta semana. Dá-nos oportunidades de testemunhar e ajuda-nos a criar também oportunidades para que o Teu Filho Jesus seja honrado e glorificado também através do nosso testemunho como igreja, porque esta é a Tua vontade revelada na Tua palavra. Nos ajuda para que possamos entender que não é por nossas obras ou justiça pessoal. Jamais seremos perfeitos, não há como trocar, barganhar contigo. Mas é pela graça do Senhor, é favor que nós não merecemos. É a graça do Senhor sobre as nossas vidas. É a justiça do Senhor que gratuitamente nos é dada. E o Senhor faz isto somente pela fé, não por nossas obras. Somente pela fé em Cristo Jesus, mediante o sacrifício de Jesus, é que nós somos perdoados e somos declarados justos por Ti, Senhor. Por tudo que o Teu Filho sofreu, não há sofrimento que nós possamos passar que venha nos trazer o perdão dos nossos pecados. Nós não temos como pagar, Senhor. A dívida impagável foi paga, impagável para nós, mas não para Ti, Senhor. Foi paga por Teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Louvado seja o Teu nome. Te bendizemos, Te oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, por meio de quem nós somos perdoados, justificados, em nome de quem nós somos santificados diariamente e por meio de quem seremos também glorificados, mediante a fé, em nome dEle, o Senhor Jesus, Senhor da igreja, que nós Te oramos hoje e sempre. Amém, Senhor.